Imagine um exército com um orçamento de defesa que pode chegar a 1,5 trilhão de dólares e que opera 11 porta-aviões nucleares. Agora, coloque-o contra uma nação cuja força aérea mal consegue manter seus caças de gerações passadas no ar. Isso não é um roteiro de filme de ação. É a realidade impressionante da balança de poder militar entre os Estados Unidos e a Venezuela. Mas será que os números contam toda a história em um confronto real? O que realmente aconteceria se a maior superpotência do mundo decidisse atacar? A resposta é muito mais complexa e surpreendente do que os números indicam. As relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, que já foram parceiros próximos por causa do petróleo, se deterioraram de forma dramática no século XXI. A ascensão de Hugo Chávez em 1999 foi o ponto de virada, com sua retórica anti-imperialista e o alinhamento com adversários do ZEUA, como Rússia, China e Cuba. Chávez tentou usar a vasta receita do petróleo para financiar programas sociais e romper a dependência de Washington. Sob o seu sucessor, Nicolás Maduro, a situação só piorou. Uma crise econômica profunda, acusações de violações de direitos humanos e eleições contestadas levaram a um isolamento diplomático e a sanções econômicas severas por parte do ZEUA. O ano de 2026 marcou um ponto de inflexão, quando a administração Trump, adotando uma abordagem de força direta, ordenou uma operação militar para capturar Maduro sob acusações de narcoterrorismo. Embora o resultado da operação seja um turbilhão de informações e incertezas, o evento em si colocou a disparidade militar entre as duas nações em foco global. A questão deixou de ser se os ZEUA poderiam atacar, mas como o fariam e quais seriam as consequências. Para entender a escala dessa assimetria, precisamos olhar para os números, e eles são francamente esmagadores. A comparação não é apenas sobre quantidade, mas sobre um abismo tecnológico e logístico que define a guerra moderna. O poderio militar americano é sustentado por uma base financeira incomparável. Para o ano fiscal de 2026, o orçamento de defesa do ZEUA foi fixado em mais de 900 bilhões de dólares. E não para por aí. Já existe uma proposta de Trump para elevar esse número para 1,5 trilhão em 2027. Em contraste, o orçamento total da Venezuela para 2026, com quase 78% destinados a programas sociais, foi de aproximadamente 20 bilhões de dólares, com uma fração não especificada para a defesa. Essa diferença abissal se reflete em tudo, do treinamento do soldado à capacidade de projetar poder globalmente. Em termos de pessoal, os Estados Unidos contam com cerca de 1.300.000 militares na ativa, uma força profissional bem equipada e com vasta experiência de combate. A Venezuela, por sua vez, possui cerca de 115.000 a 120.000 militares ativos. Embora a Venezuela tenha um número significativo de forças paramilitares, os coletivos, seu treinamento e equipamento simplesmente não se comparam a uma força militar profissional. Em qualquer conflito moderno, quem controla os céus controla o campo de batalha. E aqui, a vantagem americana é absoluta. A Força Aérea Americana opera mais de 13.000 aeronaves, incluindo caças de última geração, como o F-35 e o F-22, e uma frota de bombardeiros estratégicos. Do outro lado, a Força Aérea Venezuelana tem, no papel, uma frota modesta. Sua joia da coroa são os caças russos Sukhoi Su-30. No entanto, relatos indicam que a operacionalidade é um problema grave. Muitos estão parados por falta de peças e manutenção, uma situação agravada pelas sanções e pela dificuldade da Rússia em fornecer suporte. Embora a Venezuela possua sistemas de defesa aérea russos S-300, sua eficácia contra um ataque americano multifacetado, envolvendo guerra eletrônica e ataques cibernéticos, é altamente questionável, especialmente considerando as lições aprendidas sobre esses sistemas em outros conflitos. Se o poder aéreo é decisivo, o poder naval demonstra o alcance global de uma superpotência. A Marinha Americana opera 11 grupos de batalha de porta-aviões, que são basicamente bases aéreas flutuantes capazes de levar centenas de caças para qualquer lugar do mundo. A Marinha do ZEUA possui mais de 440 navios de guerra, incluindo submarinos nucleares, destruidores e cruzeiros. A Marinha Venezuelana é uma força de defesa costeira, com algumas fragatas e barcos de patrulha, mas sem porta-aviões. Sua capacidade operacional também é duvidosa.
Em um confronto direto, a frota americana poderia impor um bloqueio naval total, cortando o comércio e isolando a Venezuela do mundo sem disparar um único tiro contra alvos em terra. Não solo, a disparidade continua. O exército e os fuzileiros navais do ZEUA possuem centenas de milhares de veículos blindados, incluindo os tanques e veículos de transporte mais avançados do mundo. A Venezuela tem uma força terrestre respeitável para os padrões regionais, com tanques russos T-72, mas a diferença tecnológica, a logística e a capacidade de apoio aéreo e de artilharia são novamente incomparáveis. Os ZEUA contam com satélites, drones de ataque e uma logística que pode sustentar exércitos inteiros do outro lado do planeta, fatores que estão completamente fora do alcance da Venezuela. Diante de uma desvantagem tão esmagadora, qual seria a estratégia da Venezuela? A resposta é a guerra assimétrica. Nenhum estrategista venezuelano sério acreditaria que pode vencer o ZEUA numa batalha convencional. O objetivo não seria ganhar, mas tornar uma invasão e ocupação politicamente insustentáveis para Washington. Isso significaria usar o terreno acidentado do país, as selvas e as cidades a seu favor. A estratégia seria ceder território lentamente, infligindo baixas constantes com táticas de guerrilha, emboscadas e o uso de milícias. A ideia é transformar o país em um ouriço. Cada centímetro de território conquistado custaria sangue e recursos. O cálculo venezuelano seria que, embora os ZEUA pudessem vencer todas as batalhas, poderiam perder a guerra na frente doméstica americana, à medida que o custo humano e financeiro de uma ocupação se tornasse impopular. O objetivo? Transformar uma vitória militar rápida em um atoleiro político. Em um confronto, Venezuela certamente buscaria apoio de seus aliados internacionais, principalmente Rússia e China. Caracas comprou bilhões em equipamentos militares russos e chineses e fortaleceu laços diplomáticos com Moscou e Pequim. No entanto, a realidade de um confronto direto com o ZEUA provavelmente mostraria os limites dessas alianças. A Rússia, já envolvida em outros conflitos e enfrentando suas próprias dificuldades, tem pouca capacidade ou vontade de intervir militarmente no Caribe. Pedidos de Maduro por mais ajuda militar, incluindo reparos para sua frota de Su-30, já encontravam ouvidos moucos em Moscou antes mesmo da operação americana. A China, por sua vez, joga um jogo mais longo e focado na economia. Embora seja um parceiro estratégico, sua principal prioridade é a relação comercial com o resto do mundo, incluindo os próprios ZEUA. Arriscar essa estabilidade por um aliado de importância secundária seria improvável. No momento da verdade, a Venezuela provavelmente se veria geopoliticamente sozinha. A análise é clara. A superioridade militar dos Estados Unidos sobre a Venezuela é total em todos os domínios convencionais. Num confronto direto, as forças armadas venezuelanas seriam rapidamente neutralizadas. O domínio aéreo e naval americano permitiria ataques de precisão com pouca chance de resposta eficaz. Contudo, a história recente nos ensinou que uma vitória no campo de batalha não se traduz automaticamente em sucesso político. A verdadeira complexidade não está em quem venceria a guerra, mas como seria a paz. Uma ocupação de um país do tamanho da Venezuela, com quase 30 milhões de pessoas, apresentaria desafios monumentais, custos humanos trágicos e um provável atoleiro político de longo prazo. O poder militar esmagador pode derrubar um regime, mas não pode, sozinho, construir uma nação estável em seu lugar. A verdadeira vitória, como sempre, é muito mais elusiva do que a simples destruição das forças inimigas. A assimetria de poder é chocante, mas a assimetria dos desafios que viriam depois é igualmente profunda. A disparidade de forças é clara, mas as consequências de um conflito são complexas. Qual fator você acredita que seria mais decisivo em um cenário como este? A superioridade tecnológica, a guerra de guerrilha ou a pressão política internacional? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desta análise, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre geopolítica e poder militar.